Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe seu dia nessa sexta-feira maravilhosa. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2026, ou dia 19 de Shevat, de 5.786. Mais uma sexta-feira, daqui a pouco é Shabat, né? Então, Shabat Shalom, mais um dia especial que o Senhor preparou para as nossas vidas, para nos encontrar, para nos alinhar, para nos mover dentro dos seus princípios. Então, bom dia! Bom dia! Nós ainda estamos no mês profético, né? Aonde o Senhor continua nos abençoando mais que o suficiente. Meu Deus, você pode declarar isso? O Eterno me abençoará mais do que o suficiente. O Eterno, o Senhor, o nosso Deus, o único Deus, Ele nos abençoa, Ele continua nos abençoando mais que o suficiente. E é por isso, só por isso, aliás, só por isso tudo, que nós estamos aqui mais uma manhã, né? Nessa manhã o Senhor renovou as suas misericórdias sobre as nossas vidas e por causa delas nós não fomos consumidos. Você já parou para pensar nisso? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a alegria do Senhor se renova a cada manhã, né? Se você lê os Salmos, se você lê a Bíblia, né? Se você lê a palavra, você vai ver o amor do Senhor, como Ele nos ama, como Ele pensou em tudo, nos detalhes, Ele deixou tudo pronto e preparado para nós, é só a gente desfrutar, é só a gente usufruir. Você tem o melhor pai do universo. Vou repetir. Você, eu também. Nós temos o melhor pai do universo. Aquele pai que criou todas as coisas para nós. Nos presenteou, nos deu a vida, nos deu a salvação, deu seu filho eterno, o único filho, né? Para nos dar a eternidade. Olha que maravilhoso isso. Só por isso... Se você entender esse princípio, já que é um café com princípios, se você entender esse princípio, a sua vida já vai ser transformada. Porque aí você vai entender quem você é, né? E você vai entender o seu propósito, você vai entender o porquê que você está aqui. Então, em nome de Cristo Jesus, que você receba essa verdade, guarde no seu coração, né? Bom dia, bom dia! Sim, hoje o Bom Dia Comigo, né? Vocês sabem, o pastor Kleber tá lá com os homens. No café da manhã, que o Senhor abençoe, até vou orar, que o Senhor abençoe, estão bem ali, ó, daqui eu vejo, que o Senhor abençoe aqueles homens, que a palavra flua lá também, né, e que o Senhor possa agir poderosamente nos corações, na vida de cada um, e eu declaro que Deus está levantando homens posicionados para essa última chamada, para esse último tempo, homens incorruptíveis, homens inabaláveis. Se você é homem e está aqui na live também, quero declarar que esse é o tempo de Deus para a sua vida. O Senhor preparou para esse tempo algo especial para a sua vida, né? E a partir da sua vida, então fica firme, né? Não foi você que escolheu estar aqui, mas o Senhor te escolheu, te chamou, e por conta da sua obediência, o Senhor vai honrar a sua fé, o seu posicionamento. Então fica firme, tá bom? Vamos lá, né? Princípios, café com princípios. Até quero perguntar. Vocês estão, o que vocês estão achando, né, desses cafés com princípios? Eu tô amando, né? Porque na verdade a gente faz isso há 20 anos, há mais de 20 anos, né? Ontem, eu tava brincando, né? Ontem eu fui numa consulta médica, orem por mim, né? Estou curada em nome de Jesus. E aí a médica falou assim, quanto tempo vocês estão juntos? Aí o Kleber parou assim, eu falei, eu falei assim, eu sei, eu vou deixar o marido responder, mas gente, como o marido é bom, até a sogra tá aqui, né? Como o marido é uma bênção, o marido acertou. Aí ele fez umas contas rápidas, eu falei assim, é porque você é bom de matemática, se fosse eu. Ele é 32 anos, eu falei, isso mesmo, 32 anos. Sogra, 32 anos, sogra, que a senhora me deu esse presente maravilhoso, glória a Deus. 32 anos. Então, vamos falar que desses 32 já tem um pouquinho, né, de caminhada aí com o Senhor e aprendendo, né, vivendo por princípios, aprendendo uma vida por princípios, ensinando os princípios, ministrando. A gente estava até ontem lembrando, né, quantas pessoas, aliás, a gente não tem nem dimensão, né, de quantas pessoas, minha sogra tá aqui, é testemunha,
Às vezes quantas vezes eu deixei as crianças, ela olhava as crianças pra gente ir lá ministrar, né? Líderes, pastores, pessoas, né? Todas as pessoas, empresários, enfim. Onde o Senhor nos levava, a gente tava sempre ali. Sogra, minha gratidão, viu? Porque realmente você foi essencial, né? Nas nossas vidas. Isso, ó, menos do que a gente, né, amiga? A Lela. Eu e a Lela somos amigas quase que de maternidade, né, amiga? De amizade já são quase 40 anos, né? Estamos aqui. E eu amo, porque através também da vida das minhas amigas que eu estudei, né? Que a gente estudou ali, eu tive a oportunidade de semear, né, algumas coisas ali. Então vieram, né? Tem a Candelore, tem tantas amigas ali de adolescência que hoje trouxeram outras amigas e estão firmes nos propósitos, nos princípios. Porque princípio é eterno, né? Aquilo que a gente semeia por princípio dura para a eternidade. E é por isso que a gente tem falado tanto de princípios. E hoje, antes da gente entrar na palavra, eu quero deixar, né? Como é sexta-feira, como eu tô sozinha. Claro que eu queria que o Kleber estivesse aqui, mas hoje não é o nosso dia, né? Mas eu queria compartilhar com vocês um entendimento, porque muitas pessoas que vieram até nós foi porque elas entenderam que existe um princípio. Não é à toa que Deus nos deu esse nome, né? O Bereshit. Bereshit é princípio, é Gênesis, é início, é o princípio dos princípios. E quando a gente tem esse olhar, né? Eu como boa professora de português, né? Vocês sabem, sou formada em letras, né? E eu tenho eu falo que é um dom, essa facilidade de enxergar por detrás da letra e de ensinar, né? Porque eu falo que o maior presente que Deus me deu, né? Nos deu, pra mim, pro Kleber também, que a gente se completa nisso, é esse dom de ensinar com clareza, com facilidade, com leveza. E quando a gente lê a palavra, e a gente tira a religiosidade, a gente tira as filosofias, a gente tira tudo e deixa a letra. Claro que a letra sozinha mata, mas quando eu entendo a profundidade, quando eu tenho a revelação, isso gera transformação. E Bereshit é muito isso, é você voltar de volta, você voltar de volta, é redundante, tem hora que eu falo, mas é isso, é você voltar de volta, é para ser redundante, é você ir de novo ao princípio, porque assim, nós temos uma caminhada e alguém na nossa família, nos nossos antepassados, por algum motivo se desviou daquela caminhada. E agora o Senhor está te chamando para alinhar de volta, né? Que hoje a gente ouve falar, é o techuvá, é o retorno, né? É você voltar às origens. É bem isso, é o Senhor desde o início, né? Isso mesmo, Rosana, retornar ao princípio. O Senhor desde o início, Ele não queria que a gente se desviasse. Ele já tinha um plano, Ele fez todas as coisas e colocou o homem e era para seguir, né? Só que aí vão falar, né, lá atrás, né, hoje a gente vive a consequência desse pecado. Lá atrás, por conta de uma desobediência, então tiveram as consequências, né? Desobediência gera consequência. E aí, o que é então a luta da humanidade toda? É sempre voltar aos princípios. Porque se eu ando numa vida de princípios, eu tenho paz, eu alcanço as promessas. Não é que eu alcanço as promessas me alcançam. Você não faz esforço, né? Bom dia, Marinê. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Então, quando Deus nos chamou lá atrás, há mais de 20 anos, através da Universidade da Família, né? Nós somos coordenadores da Universidade da Família. E lá a gente aprendeu o que era princípios, né? Porque um dos fundadores, ele era judeu, então ele era um judeu messiânico, então ele tinha a conexão da verdade da palavra. Só que o interessante é que era assim, era a palavra pura e simples, a essência. E foi quando eu e o Kleber começamos a estudar, a entender, né? Nós educamos os nossos filhos por princípios, nós começamos a enxergar as coisas por princípios, a ler a palavra por princípio. E isso fez a diferença, né? Porque a gente entendeu que está acima, né, de qualquer fundamento desse mundo, no sentido de sabe aquela coisa assim, pode ou não pode? Não, é princípio. Princípio é eterno, não muda. O que era pecado é pecado até hoje, sabe? Não é independente de uma religião, de alguma coisa que vai determinar. Não.
né? Não são tradições, não é cultura, mas é a palavra. Então, nesse tempo, o Senhor tem falado muito, tem despertado realmente, né, essa volta aos princípios. E princípio, eu quero deixar já assim para vocês anotarem, que eu sei que agora, agora você tem que trazer um caderninho para a live. Hoje até vai demorar um pouquinho, que a gente combinou uma live, eu e o Kleber, 15, 20 minutinhos, para ser um princípio para você entender e pôr em prática. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais, porque eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero falar para vocês o que é o princípio, e você anotar e ter isso na sua mente. Porque às vezes você fala, princípio, o que é? Os princípios são fundamentos invisíveis que sustentam decisões visíveis. Princípios é tudo que Deus estipulou desde a eternidade, que às vezes você não vê com os olhos naturais, mas são eles que vão te dar a base para você viver no natural, entende? Ele que vai sustentar todas as decisões, ele que vai sustentar o seu propósito, ele que vai sustentar o seu destino em Deus. Então você tem que ter isso em mente. Eles não são baseados em doutrinas, em religiões, em filosofias, em pensamentos, em achismos, não. Eles são puros, eles são a essência. A lei só veio porque, né? A gente até fala, né? Quando tem a lei, institui o pecado. Porque se vem a lei, pode, não pode. Se você fizer o que eles falam que não pode, você já está em pecado. Mas antes das leis já tinham os princípios. Os princípios já foram estabelecidos lá na eternidade, muito antes. Então, olha como é simples. Se a gente cumprir princípio, a gente não precisa da lei. Você consegue raciocinar por princípios? Porque se eu vou para os princípios, se eu começo a viver uma vida por princípio, eu não preciso da lei, porque automaticamente eu não vou quebrar a lei, eu não vou romper. Então é muito, digamos assim, seria muito mais fácil as pessoas ensinarem princípios, as pessoas falarem dos princípios, ao invés de ficar falando de promessa, de lei, o que pode, tal, entende? Então por isso que a nossa essência é voltar ao Bereshit. Bereshit é o princípio dos princípios. Quando a gente lê, né, igual eu estava falando aqui como boa professora de português, a primeira palavra da Bíblia já é assim, no princípio. E aí como, assim, se você interpretar e se você pedir revelação, você vai entender que é no princípio, pelo princípio, por princípio, tudo é baseado no princípio. Então, olha só, na primeira palavra da Bíblia, da Torá, da palavra, Deus já deixou ali a dica para você, o segredo. Viva por princípio. Se tudo é no princípio, você vai chegar no final bem, né? E é isso que Deus quer de nós. Então, princípios são verdades eternas que norteiam as nossas vidas, que governam as nossas vidas, independente de cultura, de moda, de época, né, de circunstância. Eles são atemporais. O que vale para agora, se você voltar lá na eternidade, é a mesma coisa. Se você apontar para o futuro, vai ser a mesma coisa. Por isso que a gente fala, cuidado com vozes, cuidado com modismos. Porque agora é assim. Não. O que era pecado vai continuar sendo pecado, né? A verdade de Deus vai continuar sendo verdade de Deus. A gente, hoje, por conta de internet, a gente tem acesso a milhões de verdades com V minúsculo, que aí a gente pode falar que é mentira, porque o diabo, o que ele fez com Eva? Ele enganou ela com uma falsa verdade. Falsa verdade é mentira. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e ter o discernimento, porque até a palavra de Deus, ela está debaixo de princípios. Na verdade, a palavra de Deus é feita por princípios. Ela não mente. Salmo 138, versículo 2, perdão. Anota aí pra mim. Salmo 138, versículo 2. Olha só o que fala sobre Deus. O que o salmista está falando? Falou assim, olha, tu tens feito tua palavra ainda maior que toda a tua fama, né? Que todo o teu nome. Tem outra tradução que fala, né? Que a sua palavra, ela está acima de todo o nome, né? Até do nome do Senhor. Essa frase, né? Essa parte desse versículo é uma parte forte, porque vai falar o quê? Que a reputação de Deus é tão grande, o Senhor é tão grandioso, Ele é tão maravilhoso, Ele é suficiente, né? Os feitos, os milagres, a história dele, tudo que ele faz é grandioso, mas até ele entende que a sua palavra é poderosa.
até ele entende que ele se submete à sua palavra, porque ele não é homem para mentir, e a palavra dele vai se cumprir, né? Passarão céus e terras, mas a sua palavra permanecerá. Então até o Senhor reconhece que a palavra dele é elevada. E aí Deus até está falando para nós, né? Você pode até ouvir muitas coisas sobre mim, a meu respeito, mas eu quero uma coisa: confie na minha palavra. Ouça o que eu digo, né? E o ouvir é ouvir e obedecer. É você colocar em prática aquilo que Deus tem te falado. Deus, ele não sustenta a sua fama. Ele sustenta a sua palavra. Entende? É a palavra, é a verdade. Por isso que a gente sempre vai falar para vocês, vamos ler a palavra. A gente faz material, né, assim, gratuito. Material maravilhoso, de compreensão, para você ler por princípios. Porque é a palavra. Tudo é pela palavra. Tudo, a base é a palavra, porque lá estão os princípios. A palavra, ela vai sempre permanecer acima de tudo. Princípios não mudam, mesmo quando os tempos mudam. Princípios precedem resultados, né? Porque primeiro é o fundamento, depois vem a colheita. Primeiro você semeia, depois você colhe os frutos. Primeiro você se baseia, depois Deus sustenta, Deus dá o crescimento. Princípios não negociam, não são negociáveis. Né? Você não consegue negociá-los, porque aquilo, se um homem pode ser ateu, né? Tem até uma música que fala assim, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, né? Então, assim, pode ser crente, pode ser ateu, pode ser qualquer religião, pode ser qualquer coisa. Se ele plantar arroz, ele vai colher arroz, independente da crença. Por isso que a gente fala, não importa se você acredita em princípios ou não, eles vão se cumprir, né? Não é sobre você, mas é sobre um Deus que estabeleceu e que tudo vai ser governado e regido nesse universo através dos princípios. Por isso eles são importantes. Né? E aí eu falo, Deus, e por que ninguém ensinou isso pra gente quando a gente era criança? Por que os nossos pais, os nossos avós não aprenderam isso? Se isso é o que sustenta todas as coisas, se isso é a base, por que a gente perdeu? Mas é porque o inimigo, ele sabia como tirar o homem do centro da vontade de Deus. O inimigo sabia como tirar o homem do propósito, como levar ele, sabe, pra perdição, como aprisionar ele, porque um homem sem princípio, ele vive numa prisão, numa cadeia. E princípio tem a ver com a sua identidade, com o seu propósito, com o seu destino, com quem Deus é na sua vida e você é para Ele. Então a gente precisa entender que princípios sempre vão ser a nossa sustentação, nossa base. Se você não construir algo baseado em princípios, uma hora vai cair. Vai passar anos, vai cair. Às vezes as pessoas, né, que sabem o nosso testemunho falam, nossa, como que vocês suportam, aguentam tantas coisas? Porque a gente sabe o princípio, a gente sabe quem nós somos em Deus. E nós vamos permanecer inabaláveis até a volta de Jesus, né? E é isso que a gente quer que vocês entendam. Que vocês cumpram esses princípios, saibam da verdade para se libertarem e ficarem firmes até o fim, né? E aí, o que a gente entende? Né? Eu até anotei aqui, ó, na prática, nossa vida funciona assim. Os valores dizem no que você acredita. Então, se eu tenho os meus valores, aquilo ali vai mostrar, né, no que eu acredito, né? Quais são as minhas crenças. As regras, as leis, elas vão ditar o que eu devo ou não devo fazer, né? Como fazer, seria mais ou menos isso. Mas os princípios, eles nos dizem como o reino funciona e como você governa dentro dele. Entende? Entende o nível? O nível dos princípios é você entender que existe um reino que já foi preparado e que Deus te fez para governar dentro dele e a partir dele. E pode começar agora, não precisa morrer, não precisa ir para a eternidade para acontecer. Já é agora, é o Senhor te chamando para governar agora. Por isso que a gente tem que viver por princípios, porque quando a gente vive por princípios, né, a gente não se perde no cenário, a gente não se perde nas vozes, a gente não fica negociando valores e tentando agradar aqui e tentando pisar em ovos, não. É a verdade, verdade é verdade. E a gente constrói algo que vai permanecer, que é eterno, porque a gente sabe quem a gente é e quem é o nosso Deus. Existe um espírito atuando assim, nessa atualidade, que é o quê?
É um espírito que veio para roubar isso de nós. Na verdade, né, sempre existiu, mas principalmente agora. A gente vê que as pessoas não podem ser confrontadas pelo pecado, que tudo tem um jeito, né? A gente está vendo aí umas polêmicas na internet, eu tô horrorizada de falar assim, Deus, o seu povo perdeu a noção, perdeu o discernimento. E isso não é julgamento, tá, gente? Se você tem o Espírito Santo, você tem os olhos de Cristo, se você tem a mente de Cristo, você consegue discernir com clareza. Hoje está mais claro do que a luz do sol. O inimigo não está nem preocupado em ocultar as coisas mais, estão escancarados. Mas ainda tem pessoas que não têm uma vida por princípio, porque se tivesse, não ia falar tantas coisas. E assim, o diabo está aplaudindo. Sabe? Mas por quê? Porque o diabo veio para nos sequestrar a palavra, para nos roubar, né? Te esvaziar da essência da palavra, da verdade. Eles querem transformar, né, a profundidade bíblica, não, tá tudo certo. Não, Deus é amor. Não, Deus não sei o quê. Não, gente. É a época de Noé, acorda. Acorda, nós estamos vivendo essa época. Tá passando e tem muita gente que não tá percebendo. Sabe? Eles enfeitam o pecado, minimizam. Gente, não, o que é pecado sempre vai ser. O que é certo para Deus sempre vai continuar sendo. Então a gente precisa ter esse olhar. E esse excesso de superficialidade tá em todo lugar. E ontem eu estava conversando isso com o Kleber, né? Até anotei aqui, ó. A gente te convida para ler com profundidade, porque ontem nós falamos, a gente conversou isso. Não é só a letra, mas é preciso ler com entendimento, por princípios. Por quê? Porque se eu não faço a leitura, igual a gente às vezes ouve, já li a Bíblia 5 vezes. Ok, mas quantas vezes Deus te revelou sobre ela? O que você tem vivido? Porque revelação é quando gera transformação. Não, ontem mesmo a gente estava falando, é preferível você ler um capítulo e viver aquele capítulo e aquilo te transformar, te gerar uma transformação, do que você ler a Bíblia inteira e não cumprir nada. Não, gente, não vai sustentar, não vai ter como. Por isso que a gente tem chamado vocês, vamos ler por princípios. Ai, Natália, mas agora é a primeira vez que eu tô lendo e eu ainda não tô... Comece, porque cada vez o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai aperfeiçoando. Quando você lê por princípios ali, às vezes, igual agora a gente está dando, vocês estão anotando, comece a meditar sobre aquilo. Da próxima vez, no ano que vem, né, até que Jesus volte, quando você lê de novo, o Senhor vai colocar mais revelação. E assim vai, e você vai subindo, você vai crescendo em sabedoria, crescendo em graça. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas. A gente precisa ter maturidade espiritual. Ontem lá em Provérbios 31, lembra que o pastor Kleber falou, né? Ele deu uns princípios lá. Eu até queria ter ministrado aquela palavra, porque a hora que a gente foi escrever ali, eu falei, ai, que lindo, né? Eu falei, olha, amor, eu queria falar. Mas aí eu tive que ir para uma consulta e não deu certo. Mas amém, ele falou com profundidade. E quando a gente pega o versículo ali, né, da mulher virtuosa, é assim, mulher virtuosa, quem achará? Quando você lê ali no raso, ou quando você lê sem princípios, ou quando você lê o primeiro entendimento, você fala assim, nossa, é difícil achar essa mulher. Essa mulher né, acho que ela nem existe, né, porque tá falando assim, não, quem vai achar essa mulher, né? E aí a gente lê lá o restante e fala, meu Deus, será que eu consigo? Mas quando a gente pede a revelação do Espírito Santo, quando a gente fala assim, Senhor, me revela, o que está por detrás dessa letra? Porque o Senhor não ia deixar algo que era impossível de ser encontrado. O Senhor não ia deixar uma lista de coisas inatingíveis. Aí quando a gente começa a olhar com profundidade, a gente entende, né, com os olhos do Senhor, que Deus está falando daquela mulher, da sua identidade. Que não é o que ela faz, mas é quem ela é. Porque quando a gente entende primeiro quem nós somos, a gente faz, a gente cumpre, a gente rompe, entende? Isso é olhar com princípios, né? Por princípios. É enxergar com os olhos do Senhor. É você ver o que está por detrás, qual que é a essência, a mensagem. Tudo tem princípio, tudo tem um valor. E Deus, como Ele é um Deus de identidades, né? Ele é um pai que ama os seus filhos e quer que os filhos entendam que eles são filhos amados. Ele vai sempre começar pela identidade.
E aí você começa a fluir na palavra e fala assim, uau, agora faz todo sentido. Então não está falando sobre uma mulher inatingível, uma pessoa, né? Podia levar para pessoas também, mas está falando de algo, da essência, do princípio que Deus colocou dentro de cada um. Então entende a diferença? Isaías 45:3 fala que Deus deixou tesouros para nós. Isaías 45:3 fala assim, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Uau, tô toda arrepiada. Olha isso. Você tem noção que nós temos um pai que fala assim, olha, eu vou te dar tesouros escondidos. Onde que estão esses tesouros? Tá aqui. Não é qualquer um que vai ler e vai entender, porque ele vai dar somente para aqueles, né, que ele chama pelo nome, né? Ele conhece, ele fala assim, ó, tem riquezas encobertas para que você saiba quem eu sou. Deus não se revela a qualquer um, Deus não se revela a quem não tem compromisso com ele. Deus se revela aos filhos e filhas amadas, aqueles que querem conhecer. É só você buscar, ele se revela. E ele ainda fala, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. O Senhor conhece você. Olha a identidade de novo, olha o princípio. Olha aí, entende? E hoje na leitura, né, pra gente finalizar, hoje eu não vou entrar com muitos princípios, mas porque eu queria fazer essa introdução. Mas eu vou falar rapidamente, eu vou deixar 2 princípios, porque hoje na leitura daquele material maravilhoso, né, que o Rafael fez, de excelência, se você ainda não recebeu o material, chama a gente pelo WhatsApp que a gente te envia. Ali no material da leitura bíblica diária, hoje é pra gente meditar em Juízes 11 e 12. E eu vou deixar assim 2 princípios só para vocês verem que quando vocês lerem, vocês vão perceber e Deus vai revelar outros princípios para vocês. Esse texto é um texto forte, né? É um texto, porque ele está falando, Juízes é uma época de julgamento, é uma época pesada, é uma época de guerra, de confronto. Olha só se não é a época que a gente está vivendo, né? Como que a Bíblia, né? A gente vive a Bíblia. E tem vários princípios, né? Não é um texto lindo, romantizado, não é não. É Deus ali falando na essência, né? É Deus colocando ali, confrontando. E ali vai falar sobre o chamado, né? Vai aparecer um homem, né? Que é o Jefté. E esse homem vai falar sobre o chamado dele. Mas a essência desse texto, basicamente, assim, o que é o princípio que Deus quer nos ensinar nesse dia, né, nessa leitura? Ele vai falar assim, ó, que o chamado, quando a pessoa é chamada, é escolhida, quando ela alinha com o propósito, vou falar assim, né, porque às vezes fala, mas não, porque ele era chamado para liderar, digamos assim, né, mas vamos falar assim, que às vezes você, no seu propósito, esse chamado, quando você se alinha com o Senhor, não significa que automaticamente você está curado. Porque chamado é uma coisa e cura é outra. E ali vocês vão perceber nas atitudes dele o que acontece e por ele não estar curado, o que ele vai, quais são as consequências disso, né? Porque o chamado, a liderança dele não curou as feridas do passado. E quando isso acontece, bate a porta. Por isso que o Senhor é o Deus que cura, né? Ele é o Senhor que cura tanto por dentro quanto por fora. Ele é o Jeová Rafá. E eu até falei pro Kleber, eu falei assim, nossa, eu até me identifico com essa passagem, porque se a gente olhar pra minha história, pro meu passado, né, principalmente em relação à paternidade, que vocês souberam, né, há pouco tempo, eu falo assim, olha, como que quando a gente permite ser curada, né, como que Deus, ele faz através de você e esse passado não tem poder sobre a sua vida. Jefté, só lembrando, né, Jefté era um homem levantado por Deus, mas ele também era um homem cheio de feridas. Ele já tinha algo dentro dele que marcava ele no passado, né? E quando a gente entende isso, a gente entende o quê? Que eu preciso do Senhor para me curar. Isso não significa que as feridas do passado, elas vão determinar o seu caminho, mas elas significam que você precisa se abrir para a cura do Senhor. Não é porque Deus te escolheu que você não precisa mais de cura, que você joga ali debaixo do tapete e vida que segue, entende? E chamado sem cura, ele pode gerar
as feridas, né? Ele até te dá as vitórias externas, mas lá na frente ele vai te dar as suas tragédias, né? Os seus conflitos internos. E você pode pôr a perder aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tanto é que Jefté, ele foi chamado para governar por um tempo, ele ficou só 6 anos no governo, porque ele se perdeu por conta dos seus conflitos internos. Aí o primeiro princípio, então, do capítulo 11. Identidade ferida não cancela chamado. Identidade ferida não vai cancelar o seu chamado, aquilo que Deus tem para sua vida. Jefté, ele era filho de uma prostituta, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi expulso da sua própria casa. Então pensa quantas coisas aquele homem viveu. Mas Deus não cancelou o chamado dele. Deus já tinha um destino, Deus já tinha algo para aquele homem, né? Não é porque da onde ele veio, não é o seu passado. Até quero falar para você, o seu passado não te define. Não é quem você foi e deixou de ser, não é o que você fez ou deixou de fazer que vai definir o que Deus vai fazer na sua vida. Deus já determinou. Só que você precisa se alinhar e permitir a cura do Senhor. Jefté se tornou o quê? Um guerreiro valente. Ele se tornou um grande homem, um líder. Então, ou seja, a sua origem não define o seu destino. Lembra do Bereshit? Quem fez Bereshit online? Inclusive, dia 7 de março, a gente ainda tem algumas vagas, né? Bereshit online, para você entender sua identidade, seu destino, né? E viver seu propósito em Deus. Então, as feridas não tratadas, elas vão te influenciar no seu futuro, nas suas atitudes. E podem até te paralisar. Deus não vai chamar pessoas perfeitas, mas Ele escolhe, né? Ele escolhe aquelas pessoas, mas Ele também tem um propósito de curá-las, de restaurá-las. Esse é o princípio, sempre vai ser assim. Quando a gente fala de princípio, você tem que entender que não foi só para esse homem, não foi só para Jefté. Ele serve para mim, serve para você, serviu lá em Adão, vai servir lá em Apocalipse, entende? Isso é princípio. Todas as vezes, isso não vai mudar. Isso é algo que Deus estabeleceu e não vai mudar nunca. Segundo princípio, que aí a gente pode também falar, a vitória não substitui a sua maturidade, porque a maturidade tem a ver com as feridas. Se eu não me permito curar, se eu não me permito evoluir, as vitórias que eu vou ter nunca vão compensar ou vão substituir a minha maturidade em Deus. Vai ser dia 7 de março, Marinei, online, né, num sábado. Depois eu te passo. Aí a gente fala aqui, ó, vimos muitas coisas acontecendo ali nos capítulos anteriores. Só que depois da vitória, depois que Jefté já tinha tido a palavra de Deus, Deus já tinha falado que ia dar vitória, ele até faz um voto lá, né? Ele nem precisava fazer o voto. Cuidado com os votos que você faz, que Deus, né? Deus já te deu a palavra, já te deu a palavra de vitória, Jefté ainda vai lá e faz um voto. Lembra da história da filha dele? Fala assim, ó, primeiro que sai na minha casa, né? E aí que ia matar e tal, fazia parte do voto dele. E aí quem sai da casa dele? A filha dele. Mas eu não vou entrar nisso, né? A primogênita, a única filha dele sai ali e fala, meu Deus, agora eu tenho que cumprir esse voto, porque eu prometi. Você não é obrigado a prometer, mas quando você promete, você tem que cumprir. E aí, mas ali mostra o quê? Jefté fez um voto que não precisava, porque ele já tinha a palavra de confirmação, entende? Não que a gente não possa fazer votos, mas a gente tem que ter discernimento espiritual. E aí o que que acontece? Depois da vitória, né? Depois de tudo que acontece, Jefté já tinha ganhado, como Deus tinha falado, ele entrou em conflito com a tribo de Efraim. Aí ele entra numa guerra, e a tribo de Efraim era uma tribo de Deus, né? Era a tribo amada, então não era um inimigo. Mas aí o que que acontece, né? Aquela batalha, então, que era natural, passa a ser espiritual. Por conta de Jefté querer confirmar quem ele era. Ele não precisava. É aquela coisa, né? Quando a gente é ferido, a gente quer... Quando a gente não é curado, né? Vou falar assim. A gente quer provar, a gente quer falar, a gente quer lutar. E não é assim. Deus luta as nossas guerras. Quem não governa o próprio coração não vai sustentar a autoridade por muito tempo. E aí entra a falta de discernimento. E aí, o que que aconteceu? Jefté venceu as guerras, mas ele perdeu os relacionamentos.
né? Aquela tribo era para ser uma bênção. Ele não precisava entrar contra eles. Mas aí ele perde um legado, ele perde o tempo de governo, porque aí Deus já tira ele logo. Então o chamado, ele pode abrir as portas, ele vai abrir as portas, mas é a maturidade que vai sustentar, é a sua cura, é você se abrir, se alinhar com o Senhor, ouvir a voz dele. Isso é o que vai fazer a diferença. E eu creio, né, que nesse tempo o Senhor está nos alinhando para isso. Sabe, está nos chamando para nos levar de volta ao lugar da promessa dele. A gente já tem a certeza da palavra, da vitória, né? Mas agora a gente precisa ser curado, restaurado. A gente vai precisar, sim, passar por Bereshit. Ontem a Luciene deixou lá um depoimento, falou assim, olha, eu já fiz terapias, né? Eu já fiz com vários coaches renomados, já fiz tantas coisas, mas foi ali no sábado, ela participou, né, no domingo. Eu falei assim, mas foi ali na salinha do Bereshit, né? Numa ministração que o Senhor me destravou e me curou. Então, gente, olha isso. Às vezes a gente tá buscando tantas coisas e Deus é simples. E Deus só tá falando assim, eu só quero me revelar a você. Eu só quero que você se alinhe. Porque o que eu tenho pra você é algo extraordinário. Deus não quer só nos usar. Ele quer nos preservar. Né? E os princípios da palavra, o alinhamento, eles vão liberar as nossas vitórias, vão nos sustentar na nossa caminhada. Princípios preservam destinos. Princípios preservam destinos. E agora a pergunta é, o que em mim ainda precisa de cura? O que em mim precisa ainda de alinhamento para que eu não me perca no meio do caminho? Para que eu não deixe de amadurecer, né? Porque o amadurecimento é um processo, é igual um fruto. Ele começa verde e à medida que vai passando, ele vai amadurecendo. Mas ainda tem pessoas, né? Que o Senhor até fala, né? Tem pessoas que elas não querem amadurecer, elas querem ficar verdes. Deixa eu te falar, uma fruta verde, ela não vai cumprir o seu propósito nunca. Porque ninguém vai se alimentar de uma fruta verde. Ninguém vai se alimentar, ou então de uma fruta podre. Ninguém se alimenta de fruto podre. Você está entendendo? Por isso que o Senhor está nos chamando para esse tempo de cura. Porque você precisa ser um fruto saudável, que outras pessoas vão se alimentar, vão desejar e falar assim, olha isso que eu quero fazer parte da sua árvore. Entende? E foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. E agora, Pai, mediante essa palavra, eu poderia falar tantos princípios aqui, até tinha outros, mas Pai, que o Senhor se revele a essas pessoas, que a partir desses princípios, esses pequenos princípios, elas começam a ler a palavra com profundidade, com entendimento. E eu quero também declarar que vai haver uma facilidade. Coloca a mão assim na sua testa. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor me agraciou, me presenteou com essa facilidade de ler a palavra por princípios, de enxergar por trás da letra as tuas revelações. Eu quero liberar sobre todas essas pessoas que estão agora assistindo essa live, que nos acompanham, que estão lendo a tua palavra. Eu libero uma palavra de facilidade. Que o teu Espírito facilite, Senhor, o entendimento, a compreensão, abra a visão, abra os ouvidos espirituais de cada um, para que eles enxerguem o que está por detrás da letra. Eu declaro que agora, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, que toda dificuldade, todo empecilho, todas aquelas vozes que falavam, Senhor, que a Bíblia é difícil, que não consegue entender a Bíblia, que a Bíblia não dá para ler, porque ela é incompreensível. Eu quero cancelar essas palavras agora em nome de Cristo Jesus. Eu declaro que isso é uma mentira, porque o Senhor falou aqui agora há pouco em Isaías, que o Senhor vai revelar seus segredos, suas riquezas, seus tesouros, porque o Senhor nos chama pelo nome, e nessa manhã o Senhor está chamando cada um pelo nome, pelo sobrenome. O Senhor conhece a história, o Senhor não se preocupa com o passado, assim como Jefté, mas o Senhor chamou para que eles sejam curados, e eu agora peço a cura da leitura. Cura da leitura bíblica, cura do entendimento da leitura bíblica, que haja uma cura nos cérebros, que haja uma cura no entendimento, que haja uma cura, Senhor, de inteligência, de raciocínio, Senhor, que os olhos espirituais sejam abertos, que essas pessoas agora leiam a tua palavra por princípios.
Em nome de Cristo Jesus, eu declaro na autoridade do nome de Jesus. E assim como o Senhor me deu essa unção, me deu essa autoridade, eu quero agora passar, Senhor, para essas pessoas e declarar que a partir de hoje elas vão ter facilidade, elas vão ter compreensão na leitura da tua palavra. E não só leitura, mas elas vão guardar no seu coração para sempre. Porque a tua palavra diz: guardei a tua palavra, guardei os teus princípios, os teus mandamentos no meu coração para não pecar contra ti. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que essas pessoas vão ler, guardar no seu coração, vão cumprir a palavra para não pecarem mais contra o Senhor. Abençoe cada mente, eu abençoo. Bênção é poder para prosperar. Então eu abençoo cada mente, Senhor, com sabedoria do alto, e que elas sejam liberadas agora para prosperar nos seus caminhos, no entendimento. Eu quero declarar, eu tô tendo uma visão assim, as letras estão saltando. Eu quero declarar que quando você ler a palavra, as palavras vão saltar aos seus olhos. Você vai ver numa quarta dimensão que você nunca viu. Você vai enxergar o que o Senhor declarou ali, atrás de cada palavra, cada promessa, cada princípio. Os seus olhos vão ver numa quarta dimensão espiritual. Você não vai ler no raso, mas você vai mergulhar, você vai ler com profundidade. E o Senhor vai ser glorificado na sua vida e através da sua vida, porque você vai viver essa palavra. Você vai caminhar com a palavra envolvida na sua vida, na sua mente, no seu coração. Quando você abrir a sua boca, você vai falar da palavra. Quando você não falar nada, as pessoas vão ver a palavra impressa em você, através das suas atitudes, através daquilo que você, até que você pensar. Tudo que você pensar vai ser pensado nas coisas do alto, vai ser pensado pela palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, Senhor, eu recebo, eu tomo posse, amém. Eu concordo com essa oração, eu ligo na terra e no céu, em nome de Cristo Jesus, amém, amém, glória a Deus, uau. Uau, meu Deus. Quando eu orava, eu via pessoas caminhando e as letras, sabe? Quando vinham palavras assim, eles estavam caminhando, vocês estavam caminhando e as palavras em volta de vocês e tudo que acontecia era pela palavra. Eu creio, esse é o tempo. Nós seremos palavras vivas de Deus na face dessa terra, em nome de Cristo Jesus. Já deu pro inimigo, né? Chega de derrota, chega. Vamos viver na plenitude da palavra. É sobre isso, amém? E que vocês possam fluir na presença do Senhor. Hoje é Shabat, né? Daqui a pouco é Shabat. Que vocês possam convidar a palavra. Jesus é a palavra. Que você possa preparar hoje, né, na sua casa, quem for fazer hoje, né, um encontro em família, que você possa sentar na presença do Rei e falar: Senhor, vem cá. Hoje eu quero ouvir do Senhor a tua palavra. E Ele vai ser bem-vindo na sua casa. Você vai honrá-lo e Ele vai te honrar com sabedoria. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã nós vamos ter o nosso primeiro encontro para a gente ler juntos. Amanhã é a porção, né, da Paraxá. Nós vamos ter o primeiro encontro ali para quem já está na escola de princípios.com. Amanhã, aí a gente vai mandar para vocês o link pra gente poder, amanhã às 8 horas, né? Acho que amanhã fica às 8. Amanhã às 8 horas nós vamos estudar juntos, ter um momento, que aí você pode perguntar, a gente pode interagir e vai ser uma bênção, né? Esse novo tempo já está sendo uma bênção e nós vamos continuar caminhando na palavra. Amém? Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, nos chame no WhatsApp. Vou até deixar o WhatsApp aqui do Kleber ao vivo. 34 992 62 6060. É fácil. Esse número tem mais de 20 anos que tá com a gente. É fácil de você guardar, de você nos achar. Liga, pede o material, pede pra... eu quero participar dessa aula. Pede tudo. A gente vai te instruir, tá bom? Segunda-feira, 7h07, a gente volta aqui. Segunda-feira, 7h07, pra gente saber mais um pouco, né, no Café com Princípios, pra gente saber mais um pouco dessa palavra. Que Deus te abençoe, que essa palavra, espero que tenha edificado a sua vida. E eu estou muito feliz, né, de ter vocês aqui conosco nesse tempo. Eu sei que o Senhor vai nos surpreender e para que o nome dele seja glorificado sempre. Amém? Beijos, até segunda, 7h07, ou até amanhã, quem é aluno da Escola de Princípios, até amanhã às 8 horas.
escoladeprincípios.com.